Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Ao teu falar, pecados sim, milhões não contam mais. O teu Bem, na sangue verdade, nós nos estamos fez diante de um justos assunto para extremamente relevante, Deus. urgente Se a para a morte igreja atual. nuvem Bem, na cegeu verdade, meu pouco se fala, ser, pouco se prega, pouco se ensina, pouco se escreve sobre o tema tão importante que é o tema da oração. Creio eu que, biblicamente, existe pelo menos três razões pelas quais devemos orar. A primeira razão pela qual devemos orar é porque é um dever. Jesus deixou claro isso no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, verso 1, quando diz assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A oração é um dever. A segunda razão, meus irmãos, pela qual devemos orar é porque a oração é um sacrifício agradável. O salmista, no Salmo de número 141, verso de número 2, ele disse assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar de minhas mãos como sacrifício da tarde. A terceira razão pela qual devemos orar é porque é orando que pedimos e recebemos. O texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versos de números 7 e 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate abre-se-lhe-á. Agora entendam, meus irmãos, porque esse texto tem sido mal interpretado pela grande maioria dos crentes atuais. Alguns entendem que essas expressões pedir, buscar e bater têm a ver com coisas terrenas, né? E, portanto, especialmente coisas materiais. Contudo, à luz do contexto, este pedir, buscar e bater não tem relação nenhuma com coisas terrenas, né? Como coisa que qualquer coisa em oração que você pedir em nome de Jesus será feito, realizado, né? Segundo a sua vontade. Não, não é isso. Nós devemos atentar que o capítulo 7 está dentro do mesmo contexto que os capítulos anteriores, isto é, capítulos 6 e 5. Portanto, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus estão inteiramente ligados. E desde o capítulo 5, Jesus está dissertando sobre o Sermão da Montanha, não é? O célebre Sermão da Montanha. E, portanto, os capítulos 6 e 7 também estão dentro do mesmo contexto. Quando Jesus disse pedir, buscar e bater, ele está tratando de uma oração para que nós nos assemelhamos à imagem de Cristo. Jesus está dizendo: vocês agora vão pedir, buscar e bater em oração para que as virtudes que eu acabei de listar desde o capítulo 5 do Sermão da Montanha, não é, sejam refletidas no caráter de vocês. Portanto, o caráter de Cristo deve refletir em nossa vida, no nosso cotidiano. Portanto, devemos buscar sim em oração isto para que recebamos e cada dia sejamos conformados mais e mais à imagem de Cristo. Todos os grandes homens de Deus do passado foram também grandes e poderosos na oração. João Calvino, não é? Por exemplo, em suas Institutas da Religião, os nossos adversários dizem que as Institutas da religião cristã é a Bíblia dos calvinistas. De forma alguma. É uma falsa acusação. Na verdade, Calvino ele vai discorrer sobre o tema da predestinação apenas no terceiro volume das Institutas, e ele vai utilizar menos de 100 páginas sobre o assunto da predestinação. Na verdade, Calvino ele trata sobre o tema da oração nas Institutas, e ele utiliza cerca de 70 páginas discorrendo sobre o tema da oração. Por que não falarmos do reformador escocês, né, John Knox, quando a rainha, a sua arqui-inimiga, disse assim, que tinha mais medo das orações de Knox do que de um exército de 10.000 homens armados. Meus irmãos, se voltarmos à prática do fervor na oração, assim como os nossos antepassados, creio eu que o diabo e seus subordinados derreterão como cera diante do fogo. Interessante também que a filha de John Knox casou-se com um homem que orava tanto que quando ele estava preso, né, em uma
uma prisão subterrânea. Após a morte dele, consta que ele perdera todas as suas articulações dos joelhos, porque ele orava muito com os seus joelhos dobrados no chão frio e úmido daquela prisão. O bisneto de John Knox também era um homem poderoso em oração, que consta que quando foi encontrado depois de morto, seus joelhos eram mais duros do que chifres de bois. Precisamos restaurar a prática da oração. Meus irmãos, eu acho tão interessante essa questão, e lembro-me quando era pequeno, quando era garoto, eu apertava a campainha de alguém. E quando o dono da casa vinha a atender, abria a porta, a janela, enfim, eu saía correndo, com medo da bronca que ele ia me dar. Tem muitas pessoas que quando estão no seu momento de oração, em seu devocional, a sós com Deus, fazem a mesma coisa. Eles apertam a campainha da oração. Contudo, quando o dono da casa, que é o próprio Deus, vai atender e vai lhe dar uma resposta, ele foge, ele sai correndo. Não saia correndo da oração, meu irmão. Deixe o dono da casa lhe responder. A oração não é um monólogo. A oração é um diálogo. Você fala com o Pai e o Pai fala com você. Não bata apenas ou aperte, não aperte apenas a campainha. Espere o dono atender. Ele tem uma palavra para a sua vida. E o melhor método que ele usa para falar conosco é através da leitura da sua palavra. Portanto, devemos ligar oração e leitura da palavra. Este é o verdadeiro equilíbrio da vida cristã. Oração, mais leitura das Escrituras. Se queremos uma nova reforma, creio eu que precisamos reformar também o assunto e o altar da oração. Ok, meus irmãos? Abraço.